A presença hoje é do diretor-presidente do Instituto Jânio Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas, com quem nós conversamos agora. Luiz Paulo, o Instituto Jânio Santos Neves está completando 45 anos, né, em 2020. Isso. Foi durante muito tempo uma referência muito da nossa tecnocracia, referência de uma inteligência econômica do Espírito Santo, depois experimentou um certo ostracismo, pelo menos uma falta de menção de que ele estaria produzindo indicadores que pudessem informar a nossa atividade econômica. Agora está se retomando de uns anos para cá, as 3 ou 4 últimas gestões dele tem sido consistente. Como é que está sendo feito atualmente lá sob o seu comando? Olha, Eustáquio, o Instituto Jânio Santos Neves foi criado há 45 anos atrás, quando o então deputado federal Elcio Álvares foi indicado governador do estado. Foram uma geração de governadores políticos, na época do governo Geisel, né, na tentativa de abertura do regime militar. E o Elcio Álvares aproveitou essa brecha para trazer para a sua equipe de governo intelectuais, em sua grande maioria, pessoas que eram de oposição ao regime militar, pessoas com uma formação de esquerda, né, pessoas que tinham uma visão crítica, pessoas que tinham uma visão preocupada com a questão das desigualdades, com a questão social, com a questão urbana. E criou a Fundação Jânio dos Santos Neves, há 45 anos atrás. Então trouxe gente como Stélio Dias, Arlindo Vilasque, Orlando Calimã, mais adiante João Gualberto, Antônio Carlos Medeiros. E ele teve também um inspirador em Brasília, que era um arquiteto naquela época muito jovem, um arquiteto urbanista, muito ativo, muito inteligente, chamado Jorge Franciscone. Eu tenho certeza que ele soprou no ouvido de Elcio muitas das ideias que acabaram se concretizando com a ajuda do Instituto. Formação da região metropolitana, as pontes, os aterros. A rodoviária, ali na... Tudo intervenção que surge a partir que surge com o apoio técnico dessa nova organização. Não, em uma primeira visão metropolitana, então. Certamente quem deu a pedra de toque da região metropolitana foi o Instituto Jânio. O aquaviário, né? Isso tudo há 45 anos atrás era muito moderno, era muito avançado, né? E, bem, depois, naturalmente, você falou em um período de ostracismo, mas, na verdade, o setor público no Brasil, ele foi ao fundo do poço na hiperinflação, né? Com a hiperinflação, o regime militar acabou em 84, 85 e levou 10 anos até que, com o Plano Real, em 93, foram 10 anos de destruição, né, de desmonte da economia, da estrutura do Estado. Degradação de ativos. Degradação de todo tipo de ativos, né? E hoje, no Instituto Jones, o nosso trabalho voltado para a produção de indicadores e informações qualificadas para monitorar e acompanhar políticas públicas vai de vento em popa. Temos um núcleo profissional permanente, de profissionais concursados, pesquisadores, quase todos com mestrado, e alguns com doutorado, e trabalhamos muito com bolsistas, programas de pesquisa com recursos da FAPES, produzimos resenhas de acompanhamento da realidade socioeconômica do Estado, que qualquer um pode botar o seu telefone, registrar seu telefone no nosso site e vai receber por WhatsApp, né? Produzimos, em parceria com o IBGE, o acompanhamento do PIB do Estado, PIB trimestral. Então, todo trimestre, nós vamos a público para analisar como é que está sendo o desempenho da economia. Nós temos mais de 100 mil downloads dos estudos e
do Instituto Jones por ano. Né? Ou seja, está havendo consumo dessa informação. Essa informação ela é consumida pela universidade, por empresas, por pesquisadores, né? E nós trabalhamos muito em rede, junto com ideias da Findes, com o Sebrae, com os sindicatos, com os órgãos de governo, né? E estamos sempre à disposição para aperfeiçoar o conhecimento e produzir informação qualificada. Nosso grande projeto nesse período do governo Casagrande é o chamado DRS, o Desenvolvimento Regional Sustentável. Esse projeto é um projeto que nós estamos conduzindo com muito carinho e agora nós já temos aprovado o recurso da FAPES para contratar 4 equipes de pesquisadores do IFES e da UFES, cada um numa das regiões do estado. Das 10 regiões. Das 10, e mais uma 5ª equipe que vai trabalhar na sistematização junto às equipes próprias do Instituto Jones. Nós vamos trabalhar para produzir um panorama da realidade territorial, socioeconômica, de infraestrutura de cada uma das 9 micro-regiões. Porque na região metropolitana nós já fizemos isso por ocasião da elaboração do PDUI, do Plano Diretor Urbano Integrado. A presença hoje é do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas. A gente volta já. Voltamos com a presença do diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas. Luiz Paulo, você falou a respeito do PIB, já há algum tempo não ser reconhecido como uma métrica satisfatória de geração de renda e prosperidade. Nós temos um exemplo claro agora com essas chuvas, né? Vai aumentar o PIB capixaba com o investimento que vai ser feito para reparar esses danos, né? Não é? Pois é, mas diz que se você tiver uma floresta, cortar a floresta e vender a árvore, o PIB cresce. Né? Se você mantiver a floresta intacta, o PIB fica estagnado. Né? E, no entanto, a riqueza não se mede dessa maneira. Não quer dizer que a gente tem que abandonar a métrica do PIB. Mas é uma referência mais relativa. É preciso você relativizar e é preciso construir novas métricas. Né? Eu dou sempre o exemplo que o PIB per capita de Presidente Kennedy, como eu falei, é o mais alto do Espírito Santo, o mais alto do Brasil. E o de Cachoeiro de Itapemirim é o segundo pior. Né? A receita líquida da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim só é menor do que a de Cariacica. Mas eu brinco dizendo assim, se a sua avó deixar 2 apartamentos, um em Presidente Kennedy e outro em Cachoeiro de Itapemirim, mandar você escolher, qual é que você vai escolher? Obviamente você vai escolher o de Cachoeiro, possivelmente ele vai valer muito mais do que o de Kennedy. Então, a valorização imobiliária... É uma métrica também. É uma métrica. O consumo de energia, o consumo de proteína e outros indicadores mais qualitativos precisam de ser levados em consideração para a gente saber qual é a verdadeira prosperidade de um território. É preciso levar em conta também os ativos que não estão virando desenvolvimento. Quer dizer, um ativo... Eternas potencialidades. Eternas potencialidades. Os parques do Brasil. A Veja da semana, uma das últimas, ele fez uma reportagem grande mostrando que os parques nacionais e estaduais no Brasil não são visitados, como são os de outros países. A Costa Rica é o país da América Latina com melhores indicadores de prosperidade, de renda, de desenvolvimento. E sua grande atividade é o turismo. E o seu grande ativo são os parques. Né? Nós precisamos despertar para isso no Brasil. Né? O Brasil não existe no mercado internacional de turismo. Não é destino turístico. O turismo internacional é uma das maiores indústrias do mundo. Né? Movimenta 1,4 trilhões de dólares por ano, equivalente a 1,4 bilhões de turistas por ano. O Brasil
tem apenas 0,47% desse mercado, né? Apenas 6,6 milhões de turistas vêm ao Brasil por ano. Isso é menos do que a Torre Eiffel. Agora, e com relação às vocações nossas, a partir do que está se falando hoje muito da economia compartilhada, da economia criativa, da apropriação de ativos como nossa cultura, nossa história, nós temos vocações aparentemente distintas. Por exemplo, hoje no norte do estado, na nossa área metropolitana, nós temos aqui as grandes plantas processadoras de commodities que, querendo ou não, tem todo um ciclo a ser esgotado ainda antes de serem desativadas. A agricultura, que você já defendeu em outras oportunidades, como a necessidade de ser trabalhada de uma maneira que contemple mais a produtividade e menos a predatoriedade. Como é que você... Nas 9 regiões, micro-regiões, fora da região metropolitana, a grande vocação o turismo não é apenas um setor. A construção de um destino turístico envolve também construção de infraestrutura, envolve habitabilidade, quer dizer, qualidade de vida, envolve utilização dos ativos ambientais, históricos e culturais. Isso é a construção de um destino turístico, né? Então, se a gente tem um aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim recebendo turistas diretamente do Rio, de São Paulo, que param em Cachoeiro, pegam um trem e vão para Vargem Alta para visitar Pedra Azul, ou pegam uma van e vão para Caparaó visitar ou subir o Pico da Bandeira. Então, isso é um destino, isso vai se desenvolver no entorno disso, pousadas, agronegócio, gastronomia, essa agricultura para produzir, a produção de alimentos com qualidade, com agregação de valor, com marca. Nós temos que nos espelhar no sul da Europa. O que aconteceu com Portugal, com a França, com a Itália. Quem vai para o interior desses países vai atrás de quê? De viver experiências humanas e culturais, onde tem a paisagem, mas pode ter também história, pode ter também costumes, pode ter também esporte. Em Santa Catarina já tem empresas receptivas de turismo para fazer passeios de bicicleta, né? Na Europa toda, e estão vendendo isso hoje no Brasil, excursões de bicicleta. Recebi outro dia um anúncio para ir para a Eslovênia de bicicleta. Na região do Piemonte, em Lang, tem também excursões de bicicleta para as pessoas conhecerem. Agora, diga uma pergunta. Cabe ao governo ter um papel indutor disso, pelo menos, já que durante muito tempo houve uma relação clientelista da iniciativa privada, esperando que o governo faça coisas que talvez caibam à iniciativa privada, ou seja, há papéis distintos do setor público e do empreendedorismo nesse cenário? Eles são distintos, mas são irmãos siameses, né? São imbricados. Eu lá no mestrado que eu estou fazendo na UFES, sobre governança metropolitana, estou fazendo uma pesquisa sobre vários países. Eu fiquei impressionado em ver como é importante na receita dos municípios americanos a renda do aproveitamento comercial de propriedades públicas. Esse, por exemplo, na região de Miami, no condado de Dade, é isoladamente aqui o maior contribuinte de receitas. Quer dizer, são concessões, autorizações, explorações comerciais, empresariais de propriedades públicas, né? Então, o papel do Estado, o papel da iniciativa privada, eles são complementares. Tudo que é coletivo e que é modelagem institucional, é o Estado que tem que articular, tá certo? E, naturalmente, a operação tem que ser da iniciativa privada, né? As concessões, por exemplo, de parques, são hoje, todo mundo que estuda esse assunto chega à mesma conclusão, que é fundamental trazer iniciativa privada para, em regime de concessão, administrar os parques naturais, para que eles possam gerar emprego,
renda e serem também um complemento de atividade turística. E aportar investimento que no primeiro momento o erário não tem, né? O erário, nunca. Investimento que é para gerar riqueza, ele não tem que ser financiado pelo erário. O erário tem que financiar saúde, educação, coisas que só o erário pode financiar. Uma visão ligeiramente liberal. Não, eu não acho que isso seja nenhum xingamento, não. A presença hoje é de Luiz Paulo Veloso Lucas. A gente volta já. Luiz Paulo, como é que você está identificando hoje essa faixa de território? Nós somos uma plataforma até longitudinal, em vez de sermos igual Pernambuco, que vai para dentro, nós somos uma plataforma longitudinal, com Bahia ao norte, o Rio Grande de Janeiro ao sul, Minas ao oeste, o mundo a leste. E no meio da costa brasileira, nós estamos no meio, né? Nós estamos nós estamos na área da excelência, digamos assim, porque os limites devem ser evitados, à esquerda ou à direita. Como é que você vê essas vocações nossas, Luiz? Para começar, em termos de economia, eu gosto sempre de lembrar que a economia capixaba é 3 vezes mais aberta do que a economia brasileira. Como é que a gente mede a abertura da economia? Mede assim, no numerador, exportações mais importações, que é a chamada corrente de comércio. No denominador, o PIB. Então, quantos por cento do PIB é a corrente de comércio, exportação e mais importações? No Brasil, esse número está na faixa de 20%. No Espírito Santo está na faixa de 60%. Então nós temos uma economia 3 vezes mais aberta do que a economia brasileira. Portanto, muito mais permeável às influências do comércio mundial. O Espírito Santo é muito mais internacionalizado. Mais suscetível, inclusive, também aos... Exato. Mas o mundo tem muito mais fonte de boa notícia do ponto de vista econômico do que de má notícia, ainda mais para um país como o Brasil. Então, eu reforço a necessidade de internacionalização ainda maior das nossas empresas, de agregação de valor dos nossos produtos tradicionais. Quando eu estive no Bandes, eu organizei uma missão comercial para a costa oeste americana, para a região de Califórnia, Nevada. Fizemos isso junto com a Findes e com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. E foi muito interessante, né? Porque a gente viu o tamanho daquele mercado, né? Nós levamos um fabricante de chocolate artesanal aqui em Capixaba. Aí estivemos, por exemplo, em Las Vegas. Aí os compradores... Las Vegas tem 800 mil leitos de hotel. E eles botam um bombonzinho todo dia. Aí para você, mas nós queremos fazer um teste com o seu chocolate. Eu preciso de 1 milhão de bombons, mais ou menos, por semana, para atender. Eu produzo isso por ano. Pô. Como é que eu vou fazer um teste? A escala é outra. Entendeu? Então, se 50% da nossa banana virasse banana em passa para vender na Califórnia, podia quintuplicar nossas exportações com produtos com maior valor agregado. Você vê, eu estava falando sobre o sul da Europa, quer dizer, o Grana Padano, o Parmigiano Reggiano são os queijos mais vendidos do mundo. Vendem em leilão, porque a produção não dá conta, o preço é lá nas nuvens. Né? Uma atividade, no caso do Parmigiano Reggiano, da região de Reggio Emília, são cooperativas. Quem é proprietário são os próprios donos das fazendas, que tiram o leite, que são sócios da fábrica de queijo. Então, eu insisto... E esses modelos são replicáveis? Essas economias sofisticadas, elas não rompem com as tradições, elas aproveitam as tradições. Porque são tradições culturais de séculos, às vezes milênios. Elas até ressignificam, né? Ressignificam, dão um outro significado. As pessoas, a gente precisa compreender melhor o que é isso, que são ativos ambientais, ativos culturais,
a serviço da construção de destino turístico. Isso aí não é você trazer um ônibus da CVC Turista, né, hoje ou outra amanhã. Né? Isso realmente é promoção de desenvolvimento, porque todo lugar que tem visitabilidade, quer dizer, que ele é atrativo para o visitante, ele tem que ter habitabilidade. Ele tem que ser bom para quem mora lá. Ninguém vai visitar um lugar que os caras que moram lá estão reclamando, estão insatisfeitos, ou que não têm os serviços adequados, né? Você acha que isso vai acontecer espontaneamente Não. ou deveria haver uma ação mais articulada nesse sentido? Não, veja bem, o governo, Renato Casagrande, as agências, as secretarias, todos nós trabalhamos sintonizados com o mesmo conceito. Esse conceito é comum. A ideia do desenvolvimento regional sustentável é uma ideia força no governo. Ela está na Secretaria de Desenvolvimento, está na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Cultura, tá certo? Ela está na Secretaria de Planejamento, está nos projetos prioritários. Então, essa é uma ideia, esse conceito unifica a ação do governo e unifica também o discurso e a presença política do governo na relação com os poderes locais, qualificando também a pactuação entre o governo do Estado e o setor produtivo, entre o governo do Estado e também as prefeituras, quer dizer, fazendo esse movimento de convergência. Por exemplo, eu acho que nós precisamos todos trabalharmos juntos para que o aeroporto de Cachoeiro, o aeroporto de Linhares, venha funcionar. A aviação regional é fundamental para o Espírito Santo. São Paulo tem 6 aeroportos regionais. Nós precisamos de 2 aeroportos regionais aqui. Nós precisamos que a infraestrutura rodoviária do Estado, naturalmente agora depois dessas chuvas, ter recuperação para fazer, mas nós precisamos de integrar e ter uma manutenção adequada do nosso sistema rodoviário. Nós precisamos que a área de telecomunicações, quer dizer, internet, etc., seja coberta. Faz toda a diferença um lugar, mesmo que a atividade econômica dele seja café, se tem internet e estrada, ou se é esburacado e não pega internet. Rodovia e infovia. Então, são elementos de infraestrutura que são fundamentais e é a ação do Estado. Né? Naturalmente, a iniciativa privada está aí e o governo Renato Casagrande é completamente ativo no sentido de atrair e aproveitar, inclusive, Eustáquio, a boa imagem que o Espírito Santo tem por ser um Estado com compromisso com equilíbrio fiscal, com responsabilidade, né? É uma coisa que você não vê em quase nenhum lugar. É um diferencial hoje, a nossa austeridade reconhecida, né? A confiança que o capixaba, que ser capixaba hoje é uma marca de confiança no Brasil. E nós temos que tirar todo o proveito dessas nossas potencialidades, sejam os ativos que podem ser transformados em desenvolvimento no nosso interior, seja na alavancagem de recursos e parcerias para aperfeiçoar a nossa infraestrutura, seja para atrair investimentos. Eu acho que a coisa mais importante que vai acontecer nos próximos tempos aqui vão ser as linhas internacionais aéreas para a Argentina e para o Chile. A Argentina e o Chile representam 54%, na verdade, os países do Mercosul, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, representam 54% dos 6,6 milhões de turistas internacionais do Brasil. É muito pouco, mas nós podemos pegar um pedacinho. A presença hoje do diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas, e voltamos já. Voltamos com a presença do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas. Luiz Paulo, em outras conversas ou palestras recentes suas que eu tive a oportunidade de assistir, você fazia um novo olhar sobre um mantra recorrente, que é a questão de lamentar e deplorar o fato de nossa economia estar ainda pendurada em commodities. Eu não faço lamentação, né? Eu acho que, sob certo aspecto,
é um privilégio que a gente tenha conseguido aproveitar. O mercado de commodities e de produtos primários é muito difícil de penetrar, porque quase não tem barreiras à entrada. É muito difícil vender uma tonelada de minério de ferro, ou uma tonelada de celulose, porque é um produto de baixo valor agregado. A competição é só por preço, é preço-câmbio. É um mercado difícil. Produtos de maior valor agregado, os mercados são mais difíceis de você conseguir produzir esses produtos. A economia científica e da inovação, também dessa rede de fornecedores e subfornecedores, é muito grande. Olha o caso da Imetame em Aracruz. A Imetame hoje é uma potência capixaba. Está em vários outros estados do país, fornecedora do setor de petróleo e gás, está montando um porto próprio de carga geral. Enfim, uma empresa capixaba, regional, não é nem da região metropolitana, que se tornou competitiva nacionalmente, num setor internacionalizado. Eu não faço pouco caso, nem muito menos lamento. O que eu acho é que nós temos que ter um olhar para os nossos ativos que não estão virando desenvolvimento. Não é culpa de nós estarmos na commodity que não vai ninguém visitar o Parque do Caparaó e não tem nenhum lugar para a gente comprar uma água mineral, se for lá. Ou estou falando do Caparaó, mas o Parque da Fonte Grande, dentro de Vitória, no coração de Vitória, também poderia nos dar muito mais do que ele dá, ou do que o sítio histórico de São Mateus, ou do que as nossas trilhas extraordinárias, o turismo receptivo. Né? Agora a gente se encanta e fica apaixonado quando vê estrangeiros virem aqui para pular de parapente em Castelo ou em Baixo Guandu, em Pancas. Né? Então, eu estou falando de oportunidades. Quer dizer, o estado que tem cidades com uma tradição cultural extraordinária, como Caxias de Itapemirim, terra do Roberto Carlos, vai ver o que Memphis, nos Estados Unidos, faz com a memória de Elvis Presley. Graceland. Entendeu? É uma romaria. É uma romaria. Então, essa nossa visão de aproveitar comercialmente, empresarialmente, né? Hoje tem saído muita coisa no noticiário sobre a produção de vinho, o turismo vinculado à produção e consumo de vinho. Já está acontecendo em regiões aí de São Paulo e de Minas, e isso vai chegar aqui, Eustáquio. Porque hoje a tecnologia agrícola não tem isso, não sei o que, não dá. Terroir não é favorável. Terroir, mas tem uma varietal que faz bom vinho ali. Rapaz, eu já tem a África do Sul, Nova Zelândia, até a China está querendo fazer vinho. Comprou vinícolas em Mendonça e vão fazer vinho, porque vinho, a cerveja artesanal, o aguardente, a cachaça, a comida, o queijo, os embutidos, tudo isso fazem parte de um portfólio de atrativos para o visitante, para o turista. Né? Isso também representa renda para os produtores agrícolas. Né? A região de Pedra Azul é que mais avançou nisso, mas todas as 9 regiões do estado podem avançar nisso. Tem tudo para avançar nisso. E aí, governo do estado, prefeituras, iniciativa privada, é sentar todo mundo junto, os conselhos são para isso. Aquilo que você falou da pactuação. Pactuação, né? Com qualidade. O que cabe cada um fazer, né? Qual é o papel de cada um nessa construção. Isso é uma construção. Quero agradecer muito, Luiz, sua presença aqui. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você. É uma conversa inteligente e alegre. E muito obrigado pelo convite. Presença do diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas. Até já.